Luciana Lamela sem filtro, de novo, mais uma vez, com um convidado que eu já percebi que também é super sem filtro e uma pessoa de suma importância para a nossa cidade. Vereador Otávio Sampaio, seja muito bem-vindo. Obrigado, Luciana. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Primeira vez nesse programa. Tenho certeza Muito que vai obrigada. ser uma ótima conversa. Parabéns aqui pelo formato do podcast, pelo estúdio, pelo seu trabalho. Muito obrigada. Um beijão aí para a galera da Start Digital, que tem esse espaço bacana aí para poder receber bem as pessoas, né, com conforto, né? E vamos que vamos. Vereador, eu reparei que o senhor é uma pessoa sem filtro também. E foi isso, apesar de já conhecê-lo, né, há bastante tempo, conhecê-lo não pessoalmente, mas assim, seu trabalho, das leis, de polêmicas ou não, de muito tempo, mas nos últimos tempos, assim, eu percebi que você tem aí uma falta de filtro, e isso me chamou a atenção, eu gostei bastante. Eu queria muito que, antes da gente entrar nessa história do sem filtro, eu queria que o senhor apresentasse para as pessoas lá de casa quem é o Otávio Sampaio, não o vereador por enquanto. Quem é o Otávio Sampaio? Bom, eu sou petropolitano, nasci aqui na cidade, fui criado aqui, minha vida toda na Castelânia, sinto muita saudade de lá, inclusive, saí de lá por conta das chuvas de 2021, minha casa chegou a ser afetada. Caramba! Hoje, minha mãe já mora lá, porque foi possível fazer reforma, mas realmente tive que sair de lá porque ficou em risco. Sou advogado, saí da faculdade com 23 anos, estudei na UCP, me casei aos 27, hoje tenho uma filha linda, que é a Cecília, que está com 1 ano e 9 meses. Ah, que delícia! Minha pequena, minha primeira, minha princesa, o amor da minha vida. Ó! E decidi ser vereador já quase sendo candidato, foi tudo junto, porque eu não tinha intenção nenhuma. Eu saí da faculdade já advogando, porque eu passei na OAB antes de terminar a faculdade. Quando eu terminei a faculdade, eu já estava com a carteira da OAB na mão. Que legal! Então comecei a advogar já ali. E aí aconteceu que eu defendia muito essa questão de valores liberais na economia. Então, eu sou aluno do professor Olavo de Carvalho desde 2011, gostava do assunto, mas não tinha interesse em participar da política. E eu acompanhava também alguns filósofos liberais que fugiam daquilo que eu aprendi na faculdade, que é o Milton Friedman, prêmio Nobel de Economia, dentre outros. E com isso, acabou me aproximando de pessoas do movimento liberal econômico dentro do aspecto político. Então, nisso começou na época o então recém-formado Movimento Brasil Livre, que era foi o primeiro, hoje eu não tenho nenhum laço com o Movimento Brasil Livre, mas foi o primeiro movimento de direita organizado do Brasil, ali próximo ao impeachment da Dilma, antes, bem antes. O Movimento Brasil Livre teve um papel muito importante no impeachment da Dilma. E aí, na época, me procuraram por conta dos laços em comum. E eu comecei, não do Movimento Brasil Livre, mas algumas pessoas que eram de lá. E o movimento era muito novo, muito recente. Mas já tinha sua voz. Já tinha. E aí eu fazia algumas manifestações de direita em Petrópolis, né? Tratando desse assunto. É porque hoje em dia, né, bem ou mal, já tem 10 anos, mais de 10 anos, que aconteceu aquela questão do impeachment da Dilma. Sim. E na região, naquele momento do impeachment da Dilma, foi uma série de acontecimentos. Todo dia tinha um acontecimento novo. Hoje, o advogado-geral da União é o Bessias, que ela falava Bessias. Quem lembra do Bessias? Bessias era o cara, quando o Lula ia ser preso na época, a Dilma pegou e ligou pro Bessias, que hoje é advogado-geral da União, na época não era, e pediu a ele, olha, toma aqui a carta era uma carta para ele assumir no ministério. O Lula ia assumir como chefe da Casa Civil para ele sair do foro de Curitiba e passar para o STF. Então ele se safava da prisão. Então a ligação, que foi na época vazada pelo Jornal Nacional na época. Então cada ato desse que acontecia, eu fazia uma pressão nas ruas, aqui em Petrópolis. Você alertava a população para todos esses detalhes. Isso, aí fazia manifestação. Eu cheguei a fazer manifestação aqui com 3, 5 mil pessoas, começando da Praça Dom Pedro. E eu tenho uma saudade muito grande dessa época. Inclusive, foi um momento muito bom. Você não tinha isso em Petrópolis. Petrópolis é uma cidade pacata, sem manifestação. Aliás, tinha quando eventualmente tinha necessidade de aumento, né, de servidor.
Mas mesmo assim, 60 a 70 pessoas. Não, tá? você Aí- se me permite, o pessoal gosta muito de reclamar com a bunda no sofá, né? Assim, com a bunda no sofá e o telefone na mão, todo mundo reclama que é uma beleza. Agora, ir à luta, ir buscar, ir se informar realmente. Danila, você imagina a dificuldade que foi? Eu não tinha, na minha família nunca teve político. Eu não tenho um avô, um primo, um tio que foi da política, nada, zero. Tem um primo da minha mãe lá de Paraíba do Sul que foi vereador recente. É o máximo que eu falei com ele uma vez na vida. Então, assim, eu não tinha nenhuma. Não tinha acesso à política. Aham. Surgiu realmente. Quando começou a ir pra rua, que eu comecei a ir pra rua e me comunicando basicamente pelo Facebook, na época não tinha Instagram, não existia. E as pessoas foram pra rua. Ali começaram a chegar algumas pessoas, por exemplo, de São Paulo, do Rio de Janeiro, me contatando. Uhum. Chegou a época que não tinha quem fizesse as manifestações no Rio, porque não tinha coordenador lá. Não tinha. Então eu cheguei a organizar manifestação no Rio, aquelas em frente de Copacabana. Aham. Na época eu lembro que eu dei uma entrevista até pro G1, em uma delas, que foi tumultuado. Não de tumulto, que nunca teve tumulto em manifestação de direita. Mas tumultuado foi a quantidade de pessoas, que o G1 Entendi. dizia que era um número, a Polícia Militar dizia que era outro. Mas isso, nada mudou, né? Nada mudou. Nada mudou. Continua Continua a forma. mesma coisa. Então, com esse movimento, vamos chamar de olheiro, Aham. algum olheiro me olhou e me pediu para conversar comigo. Falou, olha, acho que você devia ser candidato, você tem uma representatividade grande. Hoje é que eu paro para pensar, realmente, em 2014, eu com 24 anos, sem histórico nenhum político, sem histórico nenhum de representatividade sindical, como fazem por aí, Aham. nada disso. Eu tirar a classe média de casa para ir para a rua, da classe média, principalmente boa parte da classe média, o mais pobre, idosos. Tem uma senhora que ela já tinha 70 e poucos anos na época, hoje tá com 80. Eu falo com ela no WhatsApp até hoje. Caramba, Da que primeira vez. legal. Botar 4, 5 mil pessoas na rua, realmente, hoje eu vejo o quanto aquilo foi grande para um nível de Petrópolis. É verdade. Então, com isso, eu fui candidato a primeira vez. Tive um apoio na época do então deputado Jair Bolsonaro, que veio a Petrópolis. Deputado. Com o então deputado estadual Flávio Bolsonaro, que hoje é senador. Então. Cheguei a fazer um evento, né? Aí eu organizei toda a agenda do Bolsonaro aqui, fizemos o evento aqui, eu, ele, o Flávio e mais algumas pessoas, né? Que foram importantes, inclusive, para mim, continuam sendo. E a gente fez aqui o evento em Petrópolis, isso deu muito o que falar na cidade. Eu imagino. Aí eu fui candidato depois, ganhei a eleição e agora fui reeleito, né? Mas isso é um pequeno pedaço da trajetória, né? Dizer quem a gente o que a gente fez. Né? Não tem, isso aí é só um resumo, né? Sim. Só um resumo, né? E agora, o vereador Otávio Sampaio, ele está satisfeito com o que ele está vendo, com o que ele está vivendo, com a trajetória política dele? O que ele mudaria? Não mudaria nada. Nada. Eu sou 100% grato ao que Deus me deu. Porque as coisas realmente... Eu não tenho do que reclamar, Luciana, porque tudo aconteceu comigo conforme tinha que acontecer. Eu basicamente fiz a minha parte. Eu me esforcei e Deus ajudou. Amém. Eu costumo dizer isso. Tudo que eu fiz, foi eu me esforçando, fazendo a minha parte, muitas vezes trabalhando além do que algumas pessoas acham razoável. Porque trabalha muito, mas eu, sinceramente, gosto do trabalho que eu faço, gosto muito. Inclusive, já trabalhei muito fazendo o que eu faço hoje, uma parte, né, do que é possível, sem receber. Eu falei agora há pouco das manifestações, né? Todas as manifestações que eu fiz, carro de som, carro em si, bandeira, faixa, sempre saíram do meu bolso. Uma ou duas vezes eu pedi ajuda, que foi com a ajuda de algumas pessoas aqui da cidade. Ninguém é ligado à política, inclusive. Mas é incrível como é que as pessoas... Essa parte as pessoas nunca sabem, né? Não, nunca sabem. Nunca sabem. Não imagina o perrengue que era pra organizar a manifestação. Você tem que oficiar todo mundo. Colocar 5 mil pessoas num domingo no centro de Petrópolis é uma coisa que dá trabalho. Você movimenta a Polícia Militar, a Guarda Municipal, a CPTrans, a Prefeitura em si tem que autorização estar ciente. daqui, autorização dali, né? Paga o carro de som. É verdade. Enfim. Mas fiz muita... E não era só isso, né? Eu demandava um esforço enorme fora meu trabalho do dia a dia como advogado. Enfim. Tudo foi acontecendo conforme... Eu fui lá pedir voto, as pessoas confiaram, ganhei a eleição. Vendo o meu trabalho. Da outra vez, agora, recentemente, vindo para a reeleição, eu tive quase 4 vezes a minha primeira votação. Que legal. Eu fui o vereador do PL, mas votado na região serrana inteira. São 16 municípios.
Então, assim, eu saí de... É um peso, né? Então, assim, eu entendo que a população reconheceu o meu trabalho. Porque eu não fui reeleito, eu tripliquei de votos. Do primeiro mandato para esse segundo agora da reeleição do ano passado. É uma votação muito expressiva, né? Triplicar então, muito expressivo. Eu hoje não mudaria nada, porque eu tenho em mente que eu vim fazendo tudo que eu pude. O que eu mudaria seria impossível de eu mudar. Por exemplo, eu entrei na Câmara e tinha algumas coisas que eu não sabia como fazer, mas isso só se aprende fazendo. Então, sinceramente, não mudaria nada. Primeiro mandato. Uma balança do primeiro mandato. O que você avalia daquele momento de bom, o que você fez de bom e o que você... os perrengues que você passou. Como é que você avalia o primeiro mandato? O bom, o ruim, a experiência, o que não devia ter acontecido, pontos negativos e positivos. Bom, eu tenho um orgulho imenso do meu primeiro mandato, Luciana, pelo seguinte. Eu, como eu disse, completamente sem experiência no âmbito da política, sem nunca ter sido vereador. Eu era o vereador mais novo da Câmara de idade. E no meu primeiro ano do meu primeiro mandato, completamente sem experiência, eu pego Petrópolis e o Brasil no auge da pandemia, com a cidade toda lacrada, tudo sem funcionar, gente pra caramba, infelizmente, passando perrengue, morrendo, muita gente perdendo familiar, guerra acontecendo, que estava impactando o Brasil automaticamente, tudo que impacta na nação vai impactar o município. Então, eu peguei o meu primeiro ano de mandato, foi um primeiro ano que muitos vereadores experientes iam bater cabeça. Mas no meu primeiro ano de mandato, eu consegui aprovar uma lei importantíssima, que foi a liberdade econômica, que é uma lei que impacta a sociedade toda da cidade no aspecto econômico de forma muito positiva, que gera uma liberdade de empreender muito maior do que se tinha antes. E é até engraçado, Luciana, pouca gente sabe que isso foi uma iniciativa minha, porque, por incrível que pareça, se eu falar desse assunto no Instagram, no Facebook, na TV, não dá muita repercussão. Ninguém sabe que foi você que eu tô falando ali. Hoje você consegue abrir, de repente, uma loja que vai vender um produto que não causa risco. Qualquer produto que não cause risco não é comida. Comida pode infectar alguém sem morrer. Mas você vai abrir uma loja para vender meia. Era isso que eu ia te pedir. Explica para quem está em casa, quem não sabe o que é que você está falando. Você pega uma loja e você abre lá a loja. Vou vender meia nessa loja. Se o município não te incomodar dentro de 40 a 45 dias, tem que confirmar o prazo na lei, porque já, a tua loja está legalizada para você funcionar. Olha, que legal. Se você for fazer isso com comida, claro que não. Comida é uma coisa séria, envolve questões sanitárias. Se você botar uma meia, você não vai morrer. Certo? Se a meia estiver ruim, você vai lá e vai devolver a meia. Não vai acontecer nada. Enfim, esse é um dos exemplos que consta na Lei de Liberdade Econômica, que foi alinhada com a Lei de Liberdade Econômica do Paulo Guedes. E essa lei foi uma dificuldade para passar. Foi o que eu trabalhei 3, 4 meses. No primeiro ano de mandato, também aprovei o novo Código de Posturas. Fui o presidente da Comissão de Código de Posturas. Então, o novo Código de Posturas foi todo revisado por mim, enquanto presidente da comissão. Tudo no primeiro ano de mandato. Código de... toda a parte de macrozoneamento e microzoneamento também foi comigo. Primeiro ano de mandato, eu não fiquei na rua. Os vereadores que normalmente entram, eles vão pra rua, falar com a população. Eu fiquei 1 ano trabalhando em gabinete, praticamente. Montando, conseguindo produzir um novo Código de Posturas. Fui relator do novo Código de Obras. Eu fiz tanta coisa no primeiro ano de mandato, na parte legislativa, com coisas que são alicerces para a cidade de Petrópolis. E as pessoas não sabem. Não sabem. Mas então, você concorda comigo? Talvez sim, talvez não, né? Como a gente estava conversando aqui antes do programa começar, eu acho que existe um grande problema de comunicação entre as pessoas. Vamos falar aqui da sua lei. Da lei, né, que você acabou de me explicar aqui agora, o que ela é. Será que não existe esse grande problema de comunicação das pessoas explicarem, assim, desenharem o que é aquela lei para quem está em casa de uma forma mais informal?
Eu acredito que quando sim. ela tá... Eu acredito que seja isso. Eu acredito que sim. Hoje eu tenho dificuldade de explicar o que se passa nessa lei. É uma dificuldade minha. Porque quando você vai apresentar ela com detalhes que interessam a população, acaba ficando um assunto chato. Então, o assunto chato a pessoa não assiste. Tem que fazer papum. Agora... Gente, ó, você pode ir lá abrir uma loja de meia, se você não for incomodado pela prefeitura, meia ou algo parecido, se você não for incomodado... Gente, isso é um exemplo, se você não for incomodado em 40, 45 dias, a tua loja está legalizada. Você não acha que tem que ser assim, tem que haver essa parte também da comunicação? Sim. Lá no plenário? Sim. Mas... Eu já cheguei perto, já fiz assim também, no sentido, dando exemplos. Outro fator que eu enxergo na cidade aqui, em Petrópolis, é que as pessoas realmente não buscam, a maior parte das pessoas não busca essa questão de empreender. A lei de liberdade econômica, ela vai justamente para quem quer empreender. E ela cria essa possibilidade. A gente tem uma boa parte da população que está 100% focada em concurso público e a outra que é emprego, que não necessariamente quer dizer que queira trabalhar. E hoje o maior problema da cidade de Petrópolis é a mão de obra. Mão de obra. Eu sei mão de obra especializada. A pessoa não sabe trabalhar ou não quer trabalhar. Isso é muito comum. É comum até demais. A pessoa quer emprego, ela não quer trabalho. Exatamente. Eu conheço muita gente que está empreendendo. Eu tenho um amigo que eu não conhecia, não conheço há tanto tempo, mas ele abriu lá a empresa e eu vejo que nos finais de semana é sempre ele e a família dele trabalhando. Só. Mas não é porque ele não quer pagar funcionário. É porque não acha. Porque não tem. Toda semana ele muda de funcionário. No final das contas termina ele, a esposa, a filha, o filho, o cunhado e o irmão. Porque é o que dá pra fazer. Porque senão a pessoa, inclusive, ao invés de trabalhar, vai e atrapalha. Vai e atrapalha. Eu vi esses dias, assim, tem a ver com o que você está falando, e tem e não tem, né? Mas acaba tendo. É claro que a gente não está generalizando, né? Mas eu vi um vídeo, que eu agora não sei se foi aqui na cidade, não lembro. Pessoas em situação de rua, várias. Vários homens lá e tal. E aí veio uma pessoa e falou assim, cara, eu preciso de alguém para capinar o meu terreno. Eu tô pagando R$200, R$150, R$200. Acho que era R$200. R$200, tô precisando de alguém para capinar meu terreno. Esse terreno aqui, ó. Não vou não. A pessoa tá lá. Não, aí ia no outro. Aqui, eu tô precisando de alguém para capinar meu terreno. Era só um teste, né? Não era nada demais. Era um vídeo. Cara, o cara não conseguiu ninguém para ir lá capinar o terreno dele. Eu já fiz um teste desse aqui, né, ali perto na Rua do Imperador. Tinha um rapaz pedindo. E aí eu tava com um colega do lado, que ele tinha me falado que tava procurando alguém pra capinar. Não foi tu, não foi esse, não foi, tu fez na internet? Não, fiz na rua, mas não tava sendo filmado. Não filmou. Que foi engraçado, eu tava conversando com esse meu amigo e ele falou que tava precisando de alguém pra capinar na casa dele, porque a mulher dele tava reclamando e tal. E aí ele perguntou se eu conhecia alguém. Eu falei, eu conheço lá um rapaz lá da Castelânia, lá que fazia da minha casa, posso te dar o telefone. Aí apareceu um rapaz que foi oferecer uma bala pra vender. Aí eu falei, o amigo aqui tá precisando de alguém pra capinar, quer ir lá? Ele tá pagando R$150. Aí o rapaz negou, não. É uma coisa muito engraçada. Então, assim, aí a gente já entra num... Eu tô te pedindo aqui para resumir o teu primeiro ano de mandato, né? Mas a gente acaba atravessando o assunto falando de uma situação muito, muito, muito real, né? As pessoas, elas se acomodaram de uma tal maneira que elas reclamam só pela internet, mas elas realmente não querem ver mudança. Não vamos generalizar, né? Ok, tem muita gente que quer. Mas aí a gente que quer mudança, a gente que quer mesmo lutar, que quer arregaçar a manga, que quer ir atrás. Gente, eu não sou melhor do que ninguém nessa vida. Ninguém. Quando eu fui para Araruama, eu voltei para Petrópolis. Rapidamente, resumindo a história. Eu tive muito problema aqui de decepção. Para falar a verdade para você, eu fiquei decepcionada com a justiça da minha cidade. Né? Então, assim, aí eu tive um problema seríssimo com a minha mãe, e aí juntou isso tudo, eu peguei e fui embora. Fui para Araruama, fiquei quase um ano lá. Quando voltei, estava desempregada. Não estava afim de meter a cara de novo no meu trabalho, da comunicação, do jornalismo. Não queria. Queria uma coisa completamente diferente para recomeçar. Fui trabalhar de cozinheira, que é uma coisa que eu amo cozinhar, num lar de idosos, que eu amava de paixão. Amava aquele trabalho. Só que aí não tava combinando muito bem o meu joelho, que eram panelas grandes, eu não tinha prática, eu estava indo só porque eu gostava mesmo, né? E aí tá bom, acabei pedindo as contas, no ônibus, voltando, sentei do lado de um senhor, que eu falei assim, caramba, agora eu tô sem trabalho, de novo, o que eu vou fazer?
um senhor sentou do meu lado e falou assim, tô precisando de alguém, não conhece ninguém não, tô precisando de alguém para limpar a minha casa. Falei, eu. Você consegue me entender? Você não fica desempregado. Se você você quiser trabalhar, você não fica desempregado. Mas hoje em dia está muito complicado. As pessoas estão encontrando muito... como é que a minha irmã fala? Um problema para cada solução. A gente vive numa sociedade extremamente vitimista. Isso é cultural. Muito. Quando você consegue emplacar na sociedade que ela é toda vitimista... Isso tudo é reflexo da Constituição Federal. Eu vou chegar lá. A Constituição... A pessoa sempre acha que ela tem um direito a mais, um direito a mais, um direito a mais, um direito a mais, até chegar ao ponto que quando ela ouve falar que ela tem um direito, ela acredita fielmente que ela tem aquele direito e defende esse direito. É o caso das pessoas trans. Hoje. Daquele exemplo, assunto que você falou, né? Hoje você tem pessoa trans que alega abertamente que ela tem direito a cota nos concursos. De onde ela tirou isso? Ela tirou isso porque dizem pra ela que ela é uma pessoa hipossuficiente, que ela é uma pessoa com dificuldades, que é uma pessoa que sofre preconceitos e que por isso ela tem sim direito à cota. Isso não está estabelecido na lei, mas você vitimizou aquela pessoa. Com certeza. Tá? Eu sei que ela encontra dificuldade. Tá? Quem não encontra, né? É verdade. Quem não encontra? Eu passei a minha vida toda de ônibus ou a pé, eu economizava para a escola. É assim, tem gente que fica sem comer, fica. Tem gente que morre. Hoje em dia ainda tem o vale transporte. É polêmico dizer, é muito polêmico quando você retratar a realidade, tá? Mas eu não tenho medo de polêmica, porque a verdade ela acaba estando acima disso tudo. E as pessoas percebem o que é verdade, porque a verdade supera, ela é a constatação dos fatos, ela é a constatação do que está acontecendo. Com certeza. Mas hoje tentam inverter esse papel. Então você vitimiza a pessoa que é mais pobre, você vitimiza a pessoa que é negra, você vitimiza a pessoa que é trans, você vitimiza uma série de pessoas, divide todas elas em classes, que é a paixão do marxismo, definiu o mundo e a política em classes e na briga delas, entre classes, e eles foram muito bem sucedidos em fazer essa cagada, e isso gera uma série de problemas. Você imagina que a gente está tendo que discutir as coisas mais óbvias do mundo e só por vitimismo. É só por vitimismo. Você tenta impor uma agenda que aí tem vários interesses por trás. Um deles, um dos pequenos interesses é voto, porque tem vereador, tem deputado que ganha voto só defendendo classes ali, fazendo isso. Mas esse levanta é um pequeno. Uma bandeira, né? Esse é um dos problemas só, não é o problema como um todo. Mas esse vitimismo está entranhado na sociedade. Se você falar que a pessoa vai ter que trabalhar 20 minutos a mais, ela vai dizer que você está tentando escravizar ela. Vai pular. A pessoa não pensa que você também está trabalhando 20 minutos a mais. Quando não é assim, ela olha pro lado e fala assim, mas o fulano não trabalha 20 minutos a mais. Ela vai se pautar pelo outro. É verdade. E assim vai. E isso é horrível. E os comentários, isso não funciona. A gente que trabalha com a internet, não tem jeito. Hoje é uma das maiores ferramentas que a gente tem, fora a cara a cara, né? Que eu acho que até mais do que assim, pessoalmente, né? Você vai e coloca assim, o que eu posso... um acidente. Um acidente de carro. Não, porque estava correndo, o motoqueiro morreu, não sei o quê, não sei o quê. Mas se fosse negro, eu queria ver se estava falando assim. Se fosse branco, eu queria ver se estava falando assim. Porque se for... Cara, a própria pessoa, ela já levanta essa bandeira. E aí, o que eu vejo? Eu vejo como mãe, como avó, como tia, eu vejo isso refletindo esmagadoramente nos nossos jovens. Luciana, você conhece alguém que efetivamente é racista? Diz que se vê um negro não contrata, que tende a agredir. Qual que impeça realmente a pessoa de viver como cidadão? Não. Dos direitos estabelecidos pela Constituição Federal e que define o cidadão como cidadão. Se ele não é cerceado em sua liberdade, se ele tem acesso a tudo que o branco tem, você não encontra isso. Racismo do jeito que falam na internet, né? É porque eles chamam uma coisa ou outra de racismo estrutural, que é uma forma de emplacar a narrativa. Mas a verdade, hoje um negro na mesma função com o branco, eles ganham igual. Ganham igual. O tratamento num hospital é igual. Eu sempre tive amigos e conhecidos e trabalhei também. O meu primeiro trabalho foi com 16 anos, eu trabalhava numa produção de fábrica, de papel, de caixinha, enfim.
negros ali. Eu nunca vi um preto ou um negro. Eu não sei, de fato, que eles mudam os termos. Então, antigamente só podia falar negro, agora eu não sei mais. Enfim, nunca vi um preconceito acontecer na minha frente. Eu nunca vi. O que eu já vi, lógico, a mesma coisa que aconteceu comigo. Ô gordo, ô boiola. Na nossa época era... Na minha, né? No caso. Eu nunca vi de fato, efetivamente, um preconceito que realmente tirasse a possibilidade do negro ou de um trans de exercer a sua cidadania. Esse é o ponto. Você foi impedido de exercer a sua cidadania ou algum dos direitos intrínsecos e inerentes à sua cidadania? Não existe. Hoje, isso deve ter um caso isolado, outro, mas não para você dizer o ponto que existe um racismo estrutural na sociedade. Pra você ter noção, Luciano, de como é que a coisa avança, e eu tô citando poucos exemplos aqui, o negro, o trans, mas tem mais um monte. Não o negro e o trans, o movimento trans e o movimento negro. Sim. Movimentos políticos, especificamente, partidários, é desse que eu tô dizendo. Você pega... Tem um instituto aqui no Rio, que ele é sediado no centro do Rio. Ele recebeu cerca de 5 milhões nos últimos anos. O que ele faz com esse dinheiro? Ele basicamente entra com ações para reivindicar direitos que não foram... categorias. Direitos que são privilégios. Entendi. Que não conseguiram conquistar na base democrática. Não conseguiram dentro do Congresso passar aquilo, não conseguem. Então eles entram com ação na justiça. Eu vi hoje esse valor de 5 milhões. 3 milhões foi só ano passado, que eles receberam do governo federal. Para quê? Só para fazer militância. Ponto do dinheiro, beleza. Agora vamos chegar na outra parte. Em 2022, eu, Nicolas Ferreira, deputado Eduardo Bolsonaro, Kim Kataguiri, dentre outros deputados no Brasil afora, mas eu estava incluído ali também no inquérito. Fui intimado pela Polícia Federal para prestar depoimento de um inquérito, porque eu disse, assim como Eduardo Bolsonaro, Nicolas Ferreira, etc., que não havia criança trans. Porque fizeram uma passeata gay, o LGBTQIA+, ZY, lá em São Paulo. Eu falo a mesma coisa. Lá em São Paulo. ABCDF, GHJ. Fizeram em São Paulo e colocaram umas crianças meio pequenas, Deus. segurando um cartaz escrito crianças trans existem. Tá? E aí isso virou um inquérito. Meu Deus. Contra todos nós. Você devia ter, sei lá, uns 70, 80 pessoas no inquérito. O inquérito foi arquivado, tá? E aí, só porque nós fizemos críticas ao fato de termos crianças pequenas segurando um cartaz escrito crianças trans existem. Foi uma crítica, gente. Isso machucou quem? E outra coisa, qual direito foi ferido? Não foi nas nossas palavras, nos nossos textos, enfim. Não tinha isso. Mas você vê como é que essas instituições são bancadas para financiar vitimismo. Exatamente. E manobrar certas coisas. Então, hoje a gente tem... Mas essas minorias precisam de minorias, que eu digo, dessas pessoas de cabeça oca, tá, gente? Que fique bem claro aqui. Minoria que eu tô falando é a pessoa de cabeça oca que quer imprimir, né, tatuar na cabeça das pessoas que tem que ser dessa maneira, se vitimizando para ganhar dinheiro, para ganhar processo. Porque tem gente que vive disso. Você é advogado, você sabe disso melhor do que eu. Sim. Tem gente que vive disso, né? De se vitimizar para poder ganhar em cima dos outros. E eu vou falar mais uma vez. Isso tá reluzindo, tá refletindo muito na cabecinha dos nossos jovens. Sim. Sabe? Quando a gente tinha aqui Ai, meu Deus, eu não lembro agora. Foi eu esqueci o nome dele. Os jovens hoje já são bem diferentes dos da geração passada. Da minha geração. Não tem comparação. Eu nunca vi. Eu tava vendo um vídeo ontem de umas 3 ou 4 meninas batendo, agredindo a professora. A professora não conseguia levantar de tanto que elas batiam. E aí, o texto, eu cheguei a salvar o texto, porque eu ia postar algo, tava procurando a fonte mesmo, né? Porque eu não gosto de postar nada assim aleatoriamente. E o texto era um bom papo aqui pra gente, porque a gente vai entrar nesse assunto, né? A lei, né? Ali a professora, ela sai, a escola, né, chama a polícia, chama isso, aquilo. A professora, ela sai traumatizada, ferida, né, na maioria das vezes até desempregada, e os jovens vão ali, respondem meia dúzia de coisinha, tem uma suspensão e segue a vida. E não existe uma lei hoje em dia, nós não temos leis ao nosso favor. Então, Luciana, o Brasil
tem 5 milhões de leis. O Brasil é um dos países do mundo que mais produz leis, se não mais. A Constituição brasileira de 88, ela tem uma quantidade de artigos que também deve ser a maior Constituição do mundo. São 2/3 dela são emenda. Você tem 2/3 da Constituição Federal que foram feitos via PEC depois da criação da Constituição Federal, que é de 1988. Você pega lá, por exemplo, a Constituição dos Estados Unidos. É um preâmbulo, 7 artigos e meia dúzia de emendas aí. Uhum. O Brasil só de emendas tem 100 e lá vai fumaça. Então, assim, lei não falta no Brasil. O problema é que se criou também uma cultura com base na Constituição Federal. O que é a Constituição Federal? É uma carta de direitos. Você tem uma centena de direitos ali. Então você vive no mundo da Alice, né? No País das Maravilhas. País das Maravilhas, Fantástico Mundo de Bob, eu costumo Fantástico dizer. Mundo de Bob, porque não é possível que o Estado garanta a você aquilo tudo daquela forma como está previsto ali. Então é uma Constituição fantasiosa. E isso reflete em todo o resto do que é chamado redemocratização. Então quando você pega as leis hoje, aqui em qualquer município, e se você pegar todos os entes federativos, é uma quantidade absurda. É impossível cumprir aquilo ali. As poucas leis, quando se pega comparado ao todo, eu chamo de poucas leis que são constitucionais. Sim. Dessas que são constitucionais, boa parte é baseada na Constituição, que já é uma Constituição ruim. Então sobra pouca coisa que é possível executar. Como é que você executa 5 milhões de normas? Não tem como. Aqui em Petrópolis, por exemplo, eu não sei se você já viu isso, mas é algo que eu sempre critiquei antes de entrar na política e continuo criticando. Tem vereador, tem deputado que coloca no seu panfleto assim, autor de 490 leis. Sinceramente, Luciana, eu olho aquilo e falo assim, que merda, hein? Porque quando você fez esse monte de lei, significa que você interviu na vida da população, atrapalhando ela provavelmente, 500 vezes. 1000 vezes. Você pode ter certeza muito, é onde eu ia te perguntar, era a minha grande a dúvida. lei é uma coisa pontual, ela é para intervir. Você tem que fazer, mas tem que funcionar. Tem que Não funcionar. adianta deixar no caderno. Ela tem que funcionar e ela tem que intervir em pontos específicos que são No estritamente caderno é o jeito necessários. de falar, tá, gente? Senão depois vão falar que eu sou loura burra. É estritamente necessário. Se você pega ali um motivo, uma coisa aqui em Petrópolis, vou pegar aqui, não vou citar o nome do vereador, porque não tem necessidade, mas antes das nossas legislaturas atuais aqui, uns 4 legislaturas atrás, teve um vereador que fez assim, lembra do incêndio no Extra? Eu lembro. Incêndio no Extra. O que ele fez? Lei. Obrigo a todos os mercados e lojas da cidade de Petrópolis que tem um fogão a ter um segurança, um bombeiro civil. Te digo o que ele fez aí. Deixou todo mundo que tem fogão e trabalha com fogão, seja restaurante, seja padaria, seja mercado, desesperado. Então quer dizer que eu vou ser obrigado a onerar minha folha, diga-se de passagem, sem eficiência, porque o que o bombeiro civil vai fazer quando pegar fogo é discar 193, ligar pro bombeiro pra ir. Ou ele vai pagar como? Ele vai ligar a torneira, vai encher um monte de copo d'água e vai sair tacando no fogo. Gente, ele vai pegar adoro ele, gente. Mas não é verdade? É nu e cru isso aqui. Ele vai pegar, você vai botar o bombeiro civil e ele vai ligar pro bombeiro. É verdade. Então, contato, assim, o bombeiro civil tem é uma coisa estapafúrdia, né, cara? Como é que ele vai apagar um incêndio? Ele não tem condições de fazer aquilo ali. Então, é uma questão. Então, quando ele cria essa lei, ainda que bem intencionado, vou obrigar todo mundo a contratar bombeiro civil. Ele impacta no comércio da cidade e ele faz um aceno pro pessoal que é bombeiro civil, que tinham naquela época acabado de passar um monte num curso, feito curso, dizendo, vou arrumar emprego para vocês. Então ele diz assim, vou arrumar emprego para vocês aqui, eu agrado uma classe e assim eu vou conseguir voto. É isso que o cara pensa, tá? E aí ele pensa em agradar aquela classe, que é sempre baseada em classes, a política, por conta desse viés marxista todo que a gente tem na nossa sociedade, ele agrada aquela classe ali dos bombeiros civis e diz para a população, olha, agora vai ser mais difícil pegar fogo, porque vai ter bombeiro civil em todos os estabelecimentos.
Só que você deixa o comerciante desesperado. A folha dele já é um troço pesado. Ele vai ter que pagar mais gente. E não é, cara. O cara tem um fogão e ele tem um fogãozinho de 4 bocas, né? Então, num estabelecimento ali de 4x4. Luciano, e quantas vezes pega fogo em estabelecimento? É uma coisa tão rara aí que só vai funcionar realmente com o bombeiro indo ao local. O bombeiro militar por conta da estrutura que ele tem. Não tô dizendo que o bombeiro civil é incompetente, não. Claro. É a questão assim... Você vai precisar da estrutura do corpo de bombeiros para pagar. Então, não faz sentido, né? Tem que ter vários... Esse tipo de lei é a coisa mais natural, assim, e que não funciona. Então, por exemplo, acontece um problema como aconteceu aqui o acidente lá do parque. Né? Aquele lamentável acidente, faleceu um jovem, Miguel Pereira, que estava no parque em Petrópolis. Sim. Olha, veio umas 2 ou 3 leis para regulamentar parque. Eu sei que a intenção é boa, mas quando você pega a regulamentação, tem um monte de pepino e de dificuldade. É mais gente para empregar, é mais gente para fazer não sei o que no parque, é mais uma licença. Então, assim, é tudo que vai engessando, né? Pô, aquilo ali é uma questão muito séria, realmente. Tem que responsabilizar os devidos culpados, tem que botar na cadeia. Mas eu acho que a pessoa tem que fazer, falando do parque em si, né, que é um assunto muito recente, eu acredito que tenha que resumindo, aquilo que o nosso assunto começou, tenha que se fazer cumprir as leis. Exatamente. Né? Porque eu acho que é o que não está acontecendo. Exatamente. Existem as leis, mas elas não estão sendo cumpridas. Então não adianta você ficar inventando mais uma lei em cima daquela, mais uma. Se aquela básicazinha lá estivesse funcionando e estivesse sendo fiscalizada para cumprir, sim, não teria tanto problema. Exatamente. A quantidade de leis é realmente absurda e assim, de verdade, Luciana, quando você olha elas com carinho, eu digo que você pegar uma lei e olhar tudo que ela alcança, quem ela vai atingir, normalmente é um padrão que ela mais atrapalha a sociedade do que ajude. Então, essa enxurrada de leis, normalmente ela é usada para atrapalhar e não para ajudar. Eu consigo mostrar isso de forma prática, analisando algumas 10, né? Algumas 10, 20, 30, o quanto eu tiver tempo de apresentar a lei, eu vou mostrando as falhas dela. E aqui em Petrópolis não falta, por exemplo. Eu vou pegar aqui um exemplo. Vou pegar um exemplo de Petrópolis. Sabe aquela música do caminhão de gás que chega na tua casa? Acorda Maria, bonita. Aquilo é uma exigência legal de Petrópolis. Um vereador, em algum ano, parou e fez uma lei para isso. Como assim? Tem uma lei que obriga a ter uma música... no caminhão de gás, que eles chamam de música orquestrada ou algo assim, que é como tá na lei. Os caminhões de gás da cidade de Petrópolis, que entregam gás, são obrigados a ter aquela música chata tocando no seu ouvido de manhã. É uma lei. Eu não tô acreditando nisso. Então, assim... Quem que inventou? Mesmo do Dia da Pipa? Não, eu acho que não. Não, eu de fato não lembro o nome do vereador, senão eu falaria. Mas é antiga a lei, tá? Merece. Mas não, pior foi a casa que assinou embaixo. Caramba, pelo amor de Deus. É bem antigo, se eu não me engano, é do início de 2000, ali, 2002, mas mesmo por aí. assim, né? Não é dos... A gente vê cada coisa do Arco da Velha, rapaz. Sim. Eu comecei a assistir a TV Câmara, né? Tem proibição de serpentina metálica no carnaval. Tá bom, mas como é que a gente resolve isso? Porque eu vou te falar que eu comecei a assistir o TV Câmara, né? E comecei a cortar. Eu pegava o TV Câmara, baixava, né, gravava e começava a fazer cortes com aquilo que eu via de legal e de estapafúrdio. Foi numa época que você estava afastada lá no início. Agora, quando eu comecei o programa aqui. Sim. Aí eu comecei... Aí você perde tanto tempo. Aí você vê lá... eu já falei aqui o nome, eu não quero nem saber, eu vou falar de novo. Eu posso nem falar o nome dela, mas ela já vai saber quem é. Mas você pega uma professora e começa assim: boa noite a todos e todas. Só faltava falar todes. Sim. Como é que uma professora, cara... A mulher tá representando uma classe ali. Às vezes fala... Isso, Luciana, é o seguinte... O certo... Quem tá assistindo aí, seu pai, seu irmão, seu filho, se ele tem mais de 30 anos... Ele certamente aprendeu todos e todas da maneira correta na escola.
o que acontece é que, por questões políticas que quiseram, e de vitimização, seja da mulher, seja do movimento agora da LGBT, ainda não é obrigado, mas é aceito no âmbito político, que é onde que se iniciou isso, que o movimento feminista, parte dele, tá? Não todo, começou a incluir o todas, ao falar todos e todas, e ele começou a incluir o todas antes do todos. Então boa tarde a eles falam, né? Todas e todos. Sendo que, gramaticalmente, a língua portuguesa estabelece que o todos engloba todo mundo. O todos engloba todos e todas. Então, quando você fala todos e todas, você está dizendo na prática todos e todas de novo. É isso que você está dizendo. Fica redundante. É redundante. Então, é isso que acontece. E a redundância é considerada um erro gramatical. Então, sim, é um erro gramatical. É um erro gramatical. E para uma professora que, assim, eu não consigo entender. Aí você pensa assim, aí volto lá eu nos nossos jovens. Se o meu jovem hoje está olhando uma professora falando dessa maneira e defendendo... Cara, eu vou te falar, eu não consigo. Eu fico entalada porque eu tenho que ficar assim, ó. Eu tô aqui, você tá vendo que eu tô pisando no freio? Que é sem filtro, mas não pode ser tão sem filtro assim, né? Então a gente... eu fico assim de boca aberta, como é que pode isso tudo acontecer num país tão inteligente? É porque a esquerda é muito boa em emplacar essas coisas. Ela é boa em ser ruim. Né? Ela é boa em ser ruim. Boa de marketing. Quando eles fazem também. Quando eles fazem eles conseguirem emplacar no movimento, no meio político, que olha, que você tem que fazer esse aceno para a mulher, todo mundo tem que passar a falar todas e todos, isso virou uma norma. É comum, virou costume. Então, por exemplo, você tem um monte de político que fala todas e todos, ou todas e todas, sem fazer a menor ideia do que tá falando isso. Porque viu o outro falar, viu o outro falar, viu o outro falar, tá cometendo um erro porque viu o outro cometer erro. É um erro português. Como tá acontecendo no país inteiro, né? Como tá acontecendo no país todo. E eles conseguem implementar as linguagens deles. E é uma coisa muito comum. A esquerda cria nomes para coisas que não tem nada a ver com o que elas são. Normalmente elas são até diametralmente opostas. É como o caso do Lula, que fala governo da educação, pátria educadora, do PT, da Dilma. E quando você vê que tem corte na universidade, que aconteceu agora, não é a primeira vez. Aí é o governo do amor, aí defende MST e fala para os Estados Unidos que não, Comando Vermelho e PCC não é organização terrorista. Por favor, não mexam com eles. Não mexam com meus meninos. Por favor. Não mexam com meus meninos. Eu nunca vou esquecer quando assim, o Lula ganhou a comemoração lá nos presídios. Mas é o governo do amor, entendeu? Cara, não, eles defendem. Assim, chega. É podre. É podre. É podre. Eu tô buscando um adjetivo. Que seja tão Deixa ruim. Que eu falo, é podre. Mas fica difícil, de tão ruim que é. E você não pode falar, porque se você fala, você tá com a tornozeleira. A gente tem uma censura imposta no Brasil, né? Daniel Silveira, meu querido. Olha, gente, eu vou te falar. Tudo, absolutamente tudo que eu queria ver num político, eu vi naquele homem. Sério, de verdade. O Daniel passou por um problema que foi um estopim para muitas coisas no Brasil. O Daniel, ele foi ali em 2021, quando ele é preso, eu falei com ele no telefone quando a Polícia Federal já estava na casa dele, porque eu advogava para ele ainda, né? Eu já era vereador, mas advogando, e eu falei, pô, Daniel, você vai descer, eu vou também. Então cheguei a descer no momento da prisão dele, fui seguindo, né, o caminho até onde ele ficaria. E eu cheguei a ler a sentença, cheguei a ler o mandado de prisão e tudo mais, no plenário, inclusive, alguns dias depois. Foi uma prisão inédita no Brasil, né? Foi um flagrante com base num vídeo que estava na internet, sendo que ele tinha publicado o vídeo em outro momento. Então, não foi um flagrante no ato do crime, nem logo após. Foi considerado que se tá na internet ainda é flagrante, mas foi só pro caso do Daniel. E eu tô falando com advogado criminal, tá? Porque a minha área justamente é criminal. Criminal é família. Então foi uma inovação do flagrante. O flagrante é um instituto criminal que ele tem suas regras, objetivos, e foi literalmente criada, no caso do Daniel, uma nova modalidade de flagrante. Mas no nosso país está acontecendo muito isso, muita né? Frequência. Eu tô falando como jurista aqui, não tô falando como político, nem como ex-advogado em algum momento, Daniel, não é o caso. Tô falando como cidadão advogado,
Não como cidadão, como advogado. Aham. Defensor do direito, um advogado mesmo. Eu tenho muito carinho pela minha profissão. Eu continuo advogando. Eu não virei vereador e deixei de ser advogado. Eu advogo normalmente. E com alguma frequência você me vê, inclusive fazendo audiência. Mas o Daniel criou-se essa modalidade do flagrante e o crime dele foi disparar palavras agressivas. Né? Ele falou palavras agressivas e que incomodaram o alvo das palavras. Entendi. Então, foi isso que aconteceu. Eu não via nenhum motivo, continuo não vendo motivo para que ele esteja preso ou que estivesse preso. Para mim, a prisão é descabida. A prisão foi uma prisão feita de maneira completamente irregular. A lei foi deixada de lado, na minha opinião, porque quando eu olho para a lei, eu olho para o caso, não se encaixa. Né? Não tem base, né? Eu não tô falando aqui que o que fez certo ou que fez errado, não. Não, É uma leitura jurídica e não política. Se eu fosse fazer leitura política, eu diria que o Daniel não teria falado aquilo naquele momento. Naquele momento. Teria falado, por exemplo, se ele queria muito fazer uma fala agressiva, por exemplo, que fizesse no plenário. E não. Mas aí ele. Vamos me restringindo, me atendo ao âmbito jurídico. Ele não havia eu motivo... queria falar como, não havia depois uma que você terminar, eu falo como cidadã. Pode terminar. É basicamente isso. Não havia motivo para uma prisão, muito menos em flagrante. Né? E o deputado, inclusive, ele tem ali a imunidade. Ele não poderia ser preso por aquele motivo ali. Aquele motivo. Teve que inventar, assim, ao meu ver, teve que criar uma nova modalidade de flagrante só para prender em flagrante e então poder prender. Então, foi isso que aconteceu. E eu lamento, porque não deixa de ser um ferimento na democracia. O Daniel, na época, tinha sido eleito deputado federal e depois, mesmo inelegível, fez 1,5 milhão de votos, ou algo assim, um pouco mais de 1,5 milhão de votos. É voto pra burro. Caramba! É muito pra voto. Você ver quanta gente apoia, né? Então ele tinha legitimidade popular, né? Então, reitero, não estou falando do cidadão Daniel. Se você gosta, se você detesta. Eu falaria a mesma coisa se eu enxergasse uma ilegalidade no Freixo, entendeu? Por mais que no caso do Freixo, sim, eu detesto a posição política dele. Mas, se fosse o caso, eu estaria falando. Porque é uma leitura do que... Eu sou um cara que ama a realidade. Então, assim, eu tô diante da realidade e dos fatos. Os fatos são esses, a realidade é esse. É essa aqui. Então, é basicamente isso. Eu vou falar como cidadã. O senhor me corrija se eu estiver errado. Tem hora que eu te chamo de senhor, tem hora que eu te chamo de você. Já viu que tá assim, meio lá, meio cá? Eu vejo a questão do Daniel Silveira. Eu sou muito martelada pelas minhas opiniões nas minhas redes sociais. E eu vou dizer para você que é problema seu, não é meu. Essa é a minha opinião e eu tenho direito a ela. Eu já perdi um Instagram por conta do meu apoio e das minhas palavras ao Bolsonaro, ao Daniel Silveira, e dependendo do que se coloca, o algoritmo, ele te derruba mesmo, não adianta, né? Eu perdi o outro Instagram, eu perdi por causa disso, mas não tem problema, eu continuo falando outra vez. Eu não posso deixar de elogiar uma pessoa que me representa. Porque quando você vota num deputado, quando você vota numa pessoa, num presidente, num vereador, você vota porque ele te representa. Eu votei no Bolsonaro, eu votei no Daniel Silveira, eu votei nessas pessoas porque elas me representam, elas representam aquilo que eu penso. Acho que poderia ser dito a mesma coisa em palavras mais suaves? Sim. Acho que poderiam ter dito... tá. Isso a gente está falando assim, do jeitão que todo mundo fala, né? Porque todo mundo só aponta, só martela, porque são pessoas que... né? Que nem aconteceram várias situações. Tá bom. Quando você é uma pessoa pública, no meu caso aqui, que estou aqui... quem sou eu na fila do pão, mas estou aqui pisando no freio muitas vezes para não falar um monte de coisa. Né? Então, você tem que dar uma freada mesmo. Então, eu acho que dependendo do lugar que você tá, tu tem que ter uma boa assessoria para falar assim, freia aí. Peraí, não precisa tanto. Mas tem coisa, cara, que dá uma irritação tão grande que você não consegue, que você vai além, né? Então, será que essa pessoa merecia mesmo ser presa, ser execrada por falar tudo aquilo que, vamos colocar aí, uma porcentagem, todo brasileiro queria falar? Todo brasileiro de direita queria falar? Boa parte da população pensa aquilo ali que ele disse. Não é? Forma. O que ele fez foi externar uma opinião, por pior que se fale, que é ruim, que é boa, tanto faz. Ele só
disse, ele só falou. Não cabia prisão naquilo ali. Esse é o ponto principal. Não cabia prisão. Na minha opinião, foi uma prisão completamente injusta. Inconstitucional, ilegal, desrespeitou tudo que eu conheço do âmbito penal ali, devido processo legal, foi tudo Mas o nosso país está assim, né? Tá meio de cabeça para baixo, né? Nós sabemos disso, né? Você vê luz no fim do túnel? Vejo. Eu entendo que um país do tamanho do Brasil, o Brasil é muito maior do que a Venezuela. Existe essa distância. É muito maior, com características que impedem que esse tipo de atropelo continue por muito tempo. E a gente tem uma direita que hoje é a oposição, já que é a esquerda que está no poder. A gente tem uma direita que, por mais que se aponte defeitos nela, por mais que se reconheça defeitos, e por mais que ela seja nova, porque é uma direita que existe há pouco tempo, só a esquerda diz que o Brasil governou, a direita governou o Brasil por 500 anos. Isso é palhaçada. Eles gostam de contar mentira, inventar. E eles são muito bons em dar nome às coisas que não são. Eles fazem isso com tudo. Na verdade, eu acho que eles deviam escrever novela. É uma direita. Assim com a Globo escrever novela. Não é, porque vai ficar. De fadas, então, com eles. A direita brasileira é nova, cheia de defeitos, mas está organizada. Nunca esteve organizada dessa forma. Quando eu entrei, era um iniciozinho dessa reação da direita. E era bem no início e era uma bagunça completa. A gente não tinha nem partido. Hoje, bem ou mal, você tem um PL que se tornou a representatividade da direita. Sim. Você tem um Novo ali também que acompanha. E é um partido que tem votado 100% pautado por princípios de direita, com os deputados que lá estão. Então, hoje se tem algo que não tinha antes. Também nunca se viu um movimento de insegurança tão grande quanto hoje. Juridicamente, politicamente. Então, eu acredito, eu vejo luz no fim do túnel, porque existe legitimidade, existem representantes e existe uma diferença para países pequenos que foram engolidos pela esquerda, como é o caso da Venezuela, Cuba. Você acha que essa nova direita trouxe um novo amor pela política, um novo amor pela pátria que a gente já tinha esquecido? Sem dúvida. O que acontece é que antes você só tinha um lado falando. Você tinha a esquerda falando só. Quando a direita aparece começando a falar, coisa de poucos anos, tentam calar. Sim. Tentam calar. Porque é inevitável. Quando você lida com pessoas de esquerda dentro do ambiente político, você percebe que estão cagando pro Brasil. Sim. Inclusive, o interesse maior do PT, lá, de gente grande do PT, é a questão mundial. Eles querem... Luciana, quando o cara é vereador lá da cidadezinha, pequenininha, na Bahia, tô citando Bahia porque a gente tá falando de PT, lá eles são muito grandes dentro do estado, né? E o cara foi pego roubando. Se o cara foi gastar com droga e o cara foi gastar com zona, é por aí. Ele foi gastar com esse tipo de coisa. Tudo bem. Não tô dizendo que... eu tô dizendo que quando você é o PT, é um troço muito maior. O PT, o roubo que ele faz, não é pra ele. Quando você faz um roubo que você pode pegar e alcançar bilhões e bilhões, e quando você soma tudo, é bilhão pra cacete. É muito bilhão. Esses bilhões todos não são pro Lula aí na farra. Não é pro Lula aí tomar uma cachaça. Isso é pra coisa muito maior. É muito grande. Isso é pra financiar Nós crime. Sabemos isso disso, é pra financiar. Você viu aquele vídeo, né, que tá rolando aí. Eu, inclusive, guardei o vídeo, né, do cara lá do... Acho que é PCC, né? Que o cara escancara tudo lá e... É pra financiar partido em nível global. Global, e isso é coisa exige grande, mas é coisa muito grande. E a gente nem imaginava tudo isso. Eu acho que a gente só teve, a gente que eu digo, a gente do meu nível, que eu digo assim, que começou a prestar atenção na política depois que viu que o Brasil tinha jeito. Eu estou falando de mim e só de mim. Eu comecei a prestar atenção na política depois do Bolsonaro, depois que vi que o Brasil tinha jeito, porque eu já tinha, sério, desistido. Eu dizia, tipo, deixa pra lá. Deixa pra lá. E aí eu comecei a prestar, opa, pera lá. Peraí, tem jeito, vamos indo, tem jeito. Então, assim, aquilo começou a despertar um novo interesse. Entenda, eu não tô
Você tem direito a torcer, a lutar pelo lado que você quiser, problema seu. Eu estou falando de mim, do meu interesse pela política, né? E aí você percebe que, de repente, o errado virou certo. Hoje em dia, o errado virou certo, Sim. cara. Você não pode mais dar um tapa no teu filho, senão... Não, vamos trocar o exemplo. Você não pode mais chamar a atenção do teu filho por ele estar fazendo uma atrocidade como essa que eu falei aí da professora. Você não pode virar para um cara que é trans, para um homossexual. Você tem que deixar tua filha de 9 anos entrar no banheiro junto com um cara. Pera lá. Como assim? Não vai entrar, cara. Isso é um ponto. Me prende aí, porque não vai entrar. E pra você isso é muito óbvio. Muito. E é pra maioria mesmo. Só pegar esse exemplo antes de prosseguir. A maior parte da população, poxa, que tem filho. Você tem uma menina. Esse caso que você citou. O pai e mãe que tem uma menina não querem um marmanjo entrando dentro do banheiro junto com ela no local público. Ponto. E é só isso. E tá tudo bem. Por isso é um banheiro pra homem e pra mulher. Isso. E ponto. E tá tudo bem. Qual o grande problema? Nenhum. Não, tá ao meu ver, bem. Não nenhum. tem. Isso aí você cria um problema. E eu tô discriminando o trans, eu tô discriminando o homossexual, eu tô discriminando. Não! Eu só não quero porque o risco é grande demais. E engraçado que boa parte do movimento feminista, que antes era aliado do movimento LGBT, começou a se separar, tá? Hoje, feminista, por conta do meu projeto lá, o PCdoB fez um projeto de lei para criar cota para trans, né, nos concursos municipais da cidade de Petrópolis. Eu fiz lá, consegui barrar o projeto dentro da Comissão de Constituição e Justiça, sou vice-presidente da CCJ, barrei o projeto para ele ir para o plenário. Eu fiz um vídeo sobre isso. Então, aí foi isso aí. Começou, em outra oportunidade, já tinham entrado em contato comigo também. Alguns grupos feministas de fora de Petrópolis, grupos grandes mesmo, São Paulo, Rio, querendo falar comigo sobre o assunto. Porque eles também são contra. Os grupos feministas grandes do Brasil hoje, e eu não gosto, tá? Eu não sou um adepto de movimentos feministas por motivos que eu deixo para dizer em outro momento. Os grupos feministas hoje, eles estão se sentindo afundados pelo movimento LGBT. Eles estão sentindo que as mulheres estão perdendo muito espaço em competição esportiva, Absurdo, nessas violações, né? Quanto à ideologia de gênero como um todo. As reclamações são inúmeras. É que eu não tenho tempo para falar desse assunto. Tem que Fica ser até um difícil. outro programa. Tem que ser um programa inteiro para falar disso. Só para isso. Mas, assim, eu quero dizer para quem assiste a gente aqui, está assistindo o podcast, hoje não é raro. Virou o padrão. O padrão é o movimento feminista querer que o movimento LGBT saia de cena. Porque o movimento LGBT está acabando com as mulheres. Porque tá furtando os direitos inerentes à mulher. Então, assim, é isso que está acontecendo. E essas divisões de classes ocorrem assim. Historicamente, Luciana, sabe quem mais matou comunista no mundo? Os comunistas. Eles começam matando os outros e depois começam a matar a si mesmos. É assim. Tem relatos Eu chamo de canibalismo. Né? Tem relatos de que Stalin matou um cara porque desconfiou que ele tinha envenenado a comida dele, mas ele só olhou pra cara e falou assim, esse cara tá me olhando estranho. A comida. Matou o cara. E assim, o movimento comunista funciona assim. E ele avança assim no mundo todo, né? Então essa reação da direita, inclusive, não é só no Brasil, é no mundo inteiro. E a gente tá vendo aí em Portugal, a gente tá vendo em vários países que a direita começa a vencer. Agora o retorno do Trump para os Estados Unidos, um monte de lugar. A gente, acho que é a luz do fim do túnel, né? Eu acho. Você perguntou do fim do túnel. Eu acho que é a luz do fim do túnel. Agora, para finalizar, com chave de ouro, assim, cereja do bolo, eu queria falar sobre Petrópolis, sobre a nossa cidade, sobre o novo governo, Ingo Ramos prefeito, o que mudou, o que não mudou, polêmica de salários, oposição, fake news. O que você tem a dizer assim, sobre esses primeiros meses? Bom, eu não consigo não fazer um apanhado de Petrópolis, né? Petrópolis a gente teve 4 mandatos da esquerda. A gente pode pegar 3 do Bom Tempo, 1 do Mustrange. Então estou puxando aí 20 anos. Mais um mandato do Bernardo Rossi, um do interino, Ingo Ramos. O Rubens assumiu novamente. E a gente tem o Ingo agora novamente. Durante esse período todo,
uma série de avanços que Petrópolis tinha que ter. Foi muita coisa que tinha básica para fazer em Petrópolis que não foi feita. Vou pegar um exemplo também, já que a gente está trabalhando com exemplo. O valor de mobilidade urbana, recursos para mobilidade urbana de Petrópolis. A cidade de Petrópolis, ela precisa avançar no âmbito do turismo. Todo mundo diz isso hoje. Sim. É uma unanimidade, é consenso que Petrópolis, para andar para frente, precisa estruturar a questão do turismo na cidade. Não se faz turismo sem mobilidade urbana. É impossível. O turista não pode chegar em Petrópolis e não conseguir entrar. Ele não pode querer sair, não conseguir sair. Ele não pode pegar um trânsito de 2, 3 horas. A vinda do turista para uma cidade, ela tem que ser uma vinda calma. Porque se a vinda dele... Confortável. Exatamente. Porque se a vinda dele for ruim, ele não volta mais. Não volta. Então, e a mobilidade urbana de Petrópolis é terrível. Caos. É horrível. O governo Rubens, por exemplo, você tinha a possibilidade de receber recurso de Brasília, salvo engano, Luciana, por volta de 10 milhões anual, mas uma das exigências para receber o recurso era ter um plano de mobilidade urbana. Passou anos e anos, o governo Rubens Bom Tempo, anterior ao governo interino ainda, não fez um plano de mobilidade urbana. Então se perdeu, sei lá, 50 milhões, 70 milhões de recurso para mobilidade urbana, porque simplesmente não fez. Simplesmente não fez. Eu não vou fazer. Não sei, não fez, não deu tempo, não quis, não se interessou. Então foi feito na época no governo Bernardo Rossi, um plano de mobilidade urbana. Mas esse é um exemplo. Tem uma série de coisas. Eu estou dizendo assim, o quanto faltou boa vontade com a cidade de Petrópolis. Entendi. Teve muito, ganhei a eleição, vou fazer o feijão com arroz, eu sei que aqui agrada, eu sou esperto, eu sou inteligente, eu sei como é que funciona, onde que eu agrado, onde eu não agrado. Depois, quando der problema, a gente vê qual é. É assim que eu resumo todos os mandatos do governo Bom Tempo. Depois, quando der problema, a gente vê qual é. A gente vê como é que a gente vai fazer. E isso é muito ruim, porque quando dá o problema, ninguém vai saber como vai fazer, você não consegue resolver. Foi assim feito. E as pessoas não sabem, e isso eu acho bacana você falar de uma maneira bem clara, como você está fazendo, porque nós, enquanto cidadãos, não sabemos disso. Pelo menos não a grande maioria, né? Assim, cidadãos que não se interam nesse meio político, né? A gente não sabe disso. Luciana, Petrópolis é uma grande gambiarra que não aguenta mais nenhum penduricalho. É isso que é Petrópolis. Tudo que precisa ser feito é resolvido na gambiarra. Não há planejamento, só que não há planejamento de 20 anos atrás. Então, você planejar agora também é uma situação complicada. E o governo Ingo, ele tem esse início, a gente tem aí quase 6 meses do governo Ingo. Eu vejo algumas mudanças em relação à Câmara de Vereadores, porque eu vejo a Câmara de Vereadores conseguindo ser atendida em alguns pontos. Né? Porque eu digo que a Câmara de Vereadores ser atendida no sentido de que a Câmara de Vereadores bate no assunto e o governo responde. Tá? Você sente que está sendo positivo? Positivo, nesse aspecto. Nesse aspecto. Eu acho que tem muita coisa para avançar. Não dá para dar nota para o governo Ingo Ramos ainda, em 6 meses. Não dá para dizer 0 a 10, não tem como. E eu acredito de verdade que o Ingo ainda nem conseguiu fazer o diagnóstico da cidade. Não deu tempo. Eu acho que é uma pergunta até ridícula. Que nota que você dá para o governo? Eu acho que assim, as pessoas precisam entender que tudo tem que ter um planejamento, um diagnóstico. Onde é que está errado? O que eu preciso consertar? Né? E eu acho que não está nem... Como você disse, não deu tempo de fazer não deu tempo nem de chegar nisso ainda. Ou não conseguiu terminar de fazer o diagnóstico. Eu se fosse prefeito... eu ia perguntar isso agora. Eu certamente faria um governo mais liberal. De forma... O que é liberal? Eu já ia estar fazendo alguma forma de a gente liberar mais gente para trabalhar com alguma coisa. Tá? Eu não estou dando exemplo específico, porque senão eu posso cometer algum equívoco. Afinal, eu não me preparei para ser prefeito. Né? Eu não sou prefeito. Sou vereador. Mas até porque tem um monte por aí, né? Prefeito. Se fosse eu fiz uma enquete uma vez nas redes sociais, não lembro quanto tempo tem isso. Não lembro se foi no início, acho que foi no início do governo. Se você fosse o prefeito, qual seria a sua primeira medida? O que você mudaria? O que você faria? Né? Você acredita que não teve uma única resposta essa enquete? Acontece. E, Luciana... Resposta que eu digo que eu pudesse aproveitar. Sim.
Assim, de verdade, é porque hoje você não consegue fazer isenção de imposto de nada na cidade. Porque a cidade está quebrada. Então, a questão fiscal da cidade de Petrópolis é muito complicada. Você tem um rombo de mais de 400... Você tem um rombo de 1 bi a 1 bi 400. Tá? O Ingo deu a notícia de 950 mil, mas foi até onde ele conseguiu ter certeza, Calcular. pelo que eu entendi. Porque, na verdade, quando eu vou fazer a conta, elas bate lá em 1 bi 400, tá? Fora o que pode aparecer de novidade, de presentinho. Então, o rombo é muito grande. E você... É muito maior do que se espera. É muito maior. Então, o rombo como um todo e a arrecadação é uma conta que não fecha. Não bate. Então, não dá para você pensar em fazer uma isenção fiscal se não for algo muito planejado. Mas tem que fazer alguma forma de facilitar a vida. O meu governo seria pautado em ordem e facilitar a vida dos outros trabalhar. É isso. E tem muitos pequenos exemplos que daria para trazer. Mas, assim, o Petrópolis precisa de uma reforma administrativa que funcione. E não uma reforma administrativa. Por exemplo, a reforma administrativa do governo Bernardo Rossi é uma reforma muito ruim. Reduziu o custo em quanto? Uns 2 milhões, 5 milhões? Isso é 0,5, 0,05, 0,5% do orçamento. Precisava de uma reforma real, que funcionasse mesmo. Você vai precisar cortar muita coisa. Em relação a a Condep privatizaria. Você tem noção que você vender a Condep hoje, você não paga a Condep? Se você vender a Condep com tudo que tem dentro, você não paga. A Condep é uma geração de despesa contínua. Tá? Isso aqui dói num vereador de centro ou de esquerda que tenha medo de tomar desgaste, tá? Entendi. Porque ele fala, não, se falar que vai privatizar a Condep, eu vou perder meus votos. Né? Não é esse o ponto, tô falando que é certo e que é errado. A Condep gera despesa todo ano, tá? Todo ano. E quando você pega um negócio que gera despesa e contrata mais um monte de gente, o que acontece? Mais despesa. Mais despesa. E quando dá mais despesa, aí você bota mais dinheiro nela para pagar as despesas que ela gerou, sabe o que acontece? Ela gera mais despesa. Mais despesa. E vai gerando despesa. A Condep é uma bola de despesa. Assim como eu já falei em outra oportunidade que a CPTrans tinha que acabar. Então, assim, é o tipo de coisa que normalmente não é comum do político de Petrópolis falar, tá? Você não vai achar outro vereador que fale isso. Não, entendi, mas é porque é verdade. E a CPTrans tem que acabar por quê? A CPTrans pelo mesmo motivo que você está falando a da Condep? A CPTrans, ela já gerou mais despesa. Né? Hoje em dia, eu não vejo dessa forma. Por exemplo, no governo interino, eu lembro que eu fiscalizei muita coisa que deu para concluir daquele ano. Foi um governo interino, durou um ano. A CPTrans fechou com dinheiro na conta. Fechou no verde. Do ano passado para cá, eu confesso que eu ainda não verifiquei exatamente em quanto fechou. Mas ela já foi muito pior. Né? Eu vi o que aconteceu quando o Rubens assumiu. Entendi. Que terminou naquele problema todo lá na CPTrans, todo mundo sabe qual foi. Que é um longo problema. Né? Todo mundo conhece, rodou muito no WhatsApp, teve busca e apreensão, etc. Mas a CPTrans ela teria que acabar, porque hoje ela também gera despesa sem eficiência. Se extinguisse a funcionalidade da CPTrans deixando de existir, você criando uma secretaria de transporte no lugar dela, porque uma secretaria com status real de secretaria tem mais atribuições e funciona pela forma como ela é regida e diminuiria a quantidade de cargos. Entendi. Esse é o ponto. Eu faria isso com a CPTrans. Eu tô aqui analisando o que você está falando, porque, como eu te falei, eu sou muito leiga em muitos assuntos. Por mais que eu tenha estudado, nesse ponto aí eu não cheguei. Então, eu estou tentando entender por que ela geraria menos despesas como secretaria, porque agora eu já entendi. Como secretaria, seriam menos cargos e tal, menos despesa. E tem mais função. Funciona melhor como secretaria em si do que como economia mista, que é o que ela é. Ela é uma empresa de economia mista, a CPTrans. Muita gente acha que é a secretaria. Não é. Ela tem status de secretaria, mas ela é uma empresa de economia mista, assim como a Condep. Sim. Então, eu me desfaria das duas. Isso é o tipo de coisa que é antipopular, mas é a verdade. Então, são coisas que dificilmente você vai encontrar um prefeito que tenha coragem de dizer o que eu estou dizendo. Quanto mais fazer. Quanto mais fazer. Entendi. Quanto mais tentar fazer. Entendi. Então, mas é isso. É uma questão que traz inchaço, pouca eficiência na ponta. Pouca eficiência. 2 assuntos agora, assim, calcanhar de Aquiles, se prepara. Número 1, salário.
uma das maiores marteladas que se toma hoje. Assim, eu tô. Antes de falar sobre isso, eu quero falar sobre uma coisa que eu tenho visto, né? Desde que o Ingo assumiu, parece que eu tenho a impressão que se armou um exército de haters. Sim. Tipo assim, o pessoal deve tá ganhando para procurar chifre em cabeça de cavalo. E não é chifre em cabeça de cavalo, porque tem problema a cidade. Sim. Você não precisa andar 10 metros, 100 metros para achar um problema. Então, assim, a galera, eu acho que tá sendo... Sério, parece que a galera tá sendo paga. Ó, toma, tá aqui o dinheiro, eu vou te bancar para você ir pra rua procurar problema. Gente, eu tô trabalhando para arrumar problema, para falar mal do prefeito, para falar mal do secretário, para falar mal da CPTrans, para falar mal da Condep. É o que eu tenho visto. Mas eu tenho visto bons nomes. Eu acho que o Ingo escolheu bons nomes, sabe? Não todos, não concordo com todos, não conheço todos, mas eu acho que ele escolheu bons nomes para estar ali do lado dele. Dos secretários, eu acho que ele escolheu bons nomes. Eu gosto de alguns nomes. Alguns. Que eu também não posso falar mal de quem eu não conheço. Mas eu posso dizer para você que tem alguns que eu já peguei ranço só pelo fato de não aparecer, de não me responder, de não responder à população, de não aparecer, de não fazer... Porque, tipo assim... eu não conheço o Ingo pessoalmente, eu nunca sentei com o Ingo para conversar e eu espero que a gente consiga resolver isso bem rápido, né? Eu não fui atrás nem dele, nem das secretarias, porque eu sei que o início é muito difícil, é muito complicado, né? Agora, semana que vem, vai vir o Luciano, o da CPTrans, para a gente poder conversar e a partir daí eu quero muito que venha o Ingo, que venha o Cruzic, que venha a Fernanda, que venha a Adriana, que venha o pessoal todo. O próprio Luciano... Muito gente boa ele. O Luciano é um grande amigo, eu gosto muito dele. E eu gosto muito do jeito que ele conduz, né? Eu acho que a CPTrans funciona... O melhor funcionamento da história da CPTrans foi com o Luciano. O de 2021, que foi o que eu pude acompanhar. O desse ano, a gente tem que guardar pelo menos terminar o ano, né? Mas para poder dar uma nota, né? Para poder dar o raio-x, né? 2021 foi muito bom porque ele entregou no verde. Isso é algo que não era comum. Não né? era comum. E a gente viu muita coisa funcionando. Agora a questão das rotatórias, né? A Uhum. rotatória... Ele vai fazer um bom trabalho na rotatória do Carangola, tenho certeza. Tem a questão da rotatória do Quitandinha, nos horários de pico. Ele sabe trabalhar. É o único engenheiro de tráfego. Eu já falei isso Pois uma vez. é. É o único engenheiro de tráfego da cidade. É e o que a primeira, eu acho. se eu não me engano, é a primeira vez que a CPTrans tem um presidente Como um que é engenheiro de tráfego. Então é o que eu tô dizendo, tem que ser, eu acho que tinha que ser assim. Eu gosto muito dele. Não pode eu ser o gosto tio do sobrinho, do amigo, do irmão. Não tem como. E a gente tem pessoas boas. Eu tenho uma afinidade muito grande com o Coronel Guilherme, da Defesa Civil. É um grande parceiro, um cara inteligente, atencioso. Que se preocupa de verdade. Eu gostei da postura, não conheço pessoalmente também, gostei muito da postura, das informações, das prontas informações, porque é o que eu tô falando, que eu ia falar agora do Ingo, assim, é a minha opinião, né? Mas eu acho que eu tô falando aqui com a pessoa certa, porque vai me corrigir se eu estiver falando besteira. Eu acho que, como a gente tem esse exército de haters, você não pode, hoje em dia, dizer assim... Que se dane, deixa ele falar pra lá e eu vou fazer meu trabalho aqui. Infelizmente, não dá pra fazer isso. A política antiga, Luciana, aspas. a política antiga, dessa época lá, desse pessoal mais antigo, como é o caso do Rubens Montempo e de outros da época dele, era muito baseada em... Fofoquinha. Em gente bater dessa forma. Bater falando, espalhando uma coisa, espalhando outra. Às vezes é uma mentira, às vezes é uma verdade que se aumenta. Enfim, e é assim que eles trabalham. Tá? Tem gente da nova política que trabalha assim também, tá? Sim. Mas o que está acontecendo contra o Ingo por parte da oposição é exatamente o que eu esperava que acontecesse. Pancadaria. Marretando direto. E direto. fofoca. É normal. É normal, mas ele tem que, né, se posicionar. Mas você não acha que se ele fosse mais claro em relação... como é que eu vou explicar? É claro que ele não pode ficar parando. Tem um ditado antigo que fala... Luciana, não é parando para justificar, não é isso que eu tô falando. Mas, assim, de vez em quando dá
colocar uma postura, ser mais rígido, ser mais forte em relação a alguns assuntos, principalmente em relação à saúde. Cara, a saúde está sendo marretada e, infelizmente, tem assunto, tem pano para manga. Sim. Eu vi ontem eu recebi um comunicado de uma pessoa que foi mordida por um cachorro, foi na UPA Centro, chegou na UPA Centro e falou que não tinha vacina, porque na vacina era só de umas 4. Não, até as 4 horas da tarde. Sim. Ah, não, manda pra UPA Cascatinha. Chegou na UPA Cascatinha, não tem. É só de umas 4 que tem vacina. Aí o médico, não, faz só isso mesmo que tá bom. Peraí, como assim? Entenda bem, eu não sei, não apurei. Isso aqui eu só estou comentando. O que eu tô dizendo pra você, assim, tem muito casinho desse e que acaba virando um elefante de tanta bateção. Será que se ele não seria o caso deles serem mais rígidos e colocassem... porque tem muita coisa boa acontecendo também. Né? Não tem só coisa ruim. É uma questão dele, né? De como é que ele decide lidar com isso, né? Cada um lida de um jeito. Sinceramente, não sei o que se passa lá com ele, como é que ele na pretende. Cabeça, né? Não sei. Quanto a como você tocou no assunto, eu me sinto obrigado a falar porque é necessário. Uhum. Eu não... Sobre o aumento. Sim. Você Vamos no aumento. Eu falei aumento e saúde. Vamos do aumento, vai. Eu não votei a favor do aumento do secretário, do prefeito. Isso virou uma pauta da cidade que a oposição conseguiu aproveitar em relação a um bom tempo. Sim. Eu não votei e digo que o aumento... ele não há ilegalidade no aumento, tá? Você pode dizer que é imoral, não queria que... Como não teve aumento aqui, não teve isso, faltou serviço tal, sou contra ter um aumento. Aí isso é uma coisa. Agora, quando se trata de legalidade, não há ilegalidade no aumento que aconteceu. E também, de verdade, quando você compara os salários dos secretários e prefeitos de Petrópolis proporcionalmente a outros municípios, ele era considerado um salário baixo. Ponto. Então, acho que foi com base nisso que, quando foi o proposto aumento pelos vereadores que propuseram, foi com base nisso que eles propuseram. Eu não votei a favor, mas eu gosto de trazer o elemento como um todo. Né? Não houve um equívoco jurídico. Né? Você pode chamar de equívoco político, pode chamar de injusto, de imoral, o que mais você quiser achar, como você pode dizer qualquer coisa sobre qualquer coisa. Mas ilegal... Ilegal a gente sabe que não é. Eu acho que o povo usa muito a coisa da informação pela metade, sabe? Eu acho que as pessoas não sabem, ela só escuta. É o que eu falo da oposição, é que eu acho que falta informação. Eu votei no Ingo. Então, assim, eu quero que dê certo, eu quero que funcione. Então, às vezes, eu me dá um nervoso, porque, assim, do mesmo jeito que você está falando aqui, que você está explicando, que você está conversando, né, que outras pessoas que já vieram aqui falaram, né, eu acho, assim, que a gente tinha que ter uma resposta sobre o outro lado, tinha que ouvir o outro lado. O lado da saúde. Essa semana eu estava conversando com o Cruzi, que ele ainda falou, poxa, eu trabalho dia e noite, eu creio, eu acredito. E eu tenho certeza que ele está tentando fazer grandes coisas. Onde que está faltando? Onde é que está faltando? Onde é que está faltando segurar mais? Onde é que está faltando soltar mais? Quem é que está pecando? Vamos conversar, vamos bater um papo, vamos esclarecer isso para a população. Ah, tá, não pode ficar aí dando bom dia a cavalo, ficar respondendo cada coisinha. Claro que não, né? Até porque não é assim que funciona. Se o cara foi eleito, eu falo sempre isso aqui. Se o cara foi eleito, é porque ele tem... estima-se que ele tenha competência para estar onde ele está. Estima-se que o cara seja inteligente para resolver os pepinos que ele tem para resolver. Sim. Estima-se que ele tenha competência para escolher as pessoas que ele escolheu para resolver cada setor. Eu creio nisso, né? Mas eu acredito que uma informação... de uma maneira clara, de uma maneira que as pessoas entendam, né? Eu acredito que seja mais eficiente, né? Para que as pessoas fiquem mais tranquilas, para que as pessoas... Nós sabemos... eu recebi aqui no programa, a Aline Gonçalves esteve aqui e ela falou para mim da questão do tomógrafo, que eu não sabia. Que os tomógrafos, quando a pessoa ela é obesa... nós não temos tomógrafos para ela, que tem que levar lá na Ípica para fazer
O exame lá na Ípica. Ela falou que isso é um absurdo, tinha que ter um tomógrafo aqui, mas que a saúde tá assim, tá sem dinheiro, nananana. Cara, é só isso que eu acho que tinha que ser. A situação, por exemplo, tocando nesse assunto da saúde, que era o segundo. Era sabe? o segundo. Você, aqui em Petrópolis, hoje, a gente não tá satisfeito com a saúde como tá. Não. Isso é um ponto e é claro. Aham. Mas o que a gente observa, e talvez isso seja um termômetro para quem tá lá no executivo, para quem tá como secretário de saúde ou como prefeito, o fato é que Petrópolis, quando comparado com as cidades vizinhas, todas, Petrópolis está na frente. Aham. É a melhor saúde quando comparado com as cidades vizinhas. Sim. Até que todo mundo que é da Baixada vem se tratar aqui, das cidades vizinhas, acaba em Petrópolis. Então, eu sei que isso é um balizamento por baixo, né? Você tá falando assim, um olha, balizamento difícil para quem passa pelo perrengue, né? é difícil, pô, é horrível. E a gente tem aquela situação que você conhece, né, do HCC, que eu já expus também, Não, que não eu já fala. falei da fiscalização lá, de tudo que tem que ser feito no HCC e da urgência que se tem em mudar do HCC. Não é possível, não é viável, não é cabível, não é possível permitir que o HCC continue sendo um dos principais ou o maior e o principal local de leitos da saúde de Petrópolis. O HCC não tem estrutura, condição ou competência para atender Petrópolis. Ponto. Então tem que sair o serviço do HCC e terceirizar para outro local. Isso é uma discussão que já está em andamento Sim. com o município de Petrópolis. Mas não há possibilidade de, com responsabilidade, manter no HCC. Ou mantém no HCC ou mantém com responsabilidade. Os dois juntos não dá. Juntos não dá. Então, isso é um problema da saúde. Temos outros? Temos. Mas tem realmente que alinhar. Porque cada ponto desse diagnóstico, como é o caso do HCC, ele tem que começar a ser sanado. Ele tem que sair do âmbito também de especulação e do que vamos ver o que vamos fazer e efetivamente andar. É verdade. Que é uma cobrança minha. Agora... Fiscalização. O que eu posso dizer nesse ponto da saúde é que, lamentavelmente, mas felizmente, Petrópolis, apesar de não ser uma mil maravilhas, não ser mil maravilhas, é dos melhores do estado. Você não acha que para melhorar, isso é uma posição muito minha, assim, sabe? A gente teria que ter uma fiscalização muito mais rigorosa? Sem dúvida. Em todos os sentidos. Sem dúvida. Como é que se faz uma fiscalização rigorosa num país tão corrupto? Olha, quando você pede muito detalhe, sempre fica difícil de fraudar tudo, viu? Então, assim, eu acredito na fiscalização robusta, seja no que for, né? Quando nós temos um líder, vamos falar a nível municipal, quando nós temos um líder, um prefeito, que não é corrupto, você acredita que o sistema vindo dele para baixo fica mais fácil dessa fiscalização funcionar, desse sistema funcionar, dos Sim. órgãos funcionarem, ou você acha que não? Sim, fica mais fácil. Eu confio mais em pedir um requerimento de informação quando eu não vejo lastro de corrupção na cabeça do executivo. Não vejo lastro. Não estou dizendo que nunca tem. Não estamos citando nomes, A, B, C, não é isso. Não é isso. Eu estou falando Mas só que quando eu não enxergo líder lastro, lá em cima, quando eu não executivo. enxergo lastro de corrupção na cabeça, me parece sempre mais fácil para você fazer uma solicitação de requerimento. Agora, Luciana, as fiscalizações têm que ser muito bem feitas. Vou citar um exemplo de 2021. Eu fui relator da Comissão Especial de Transparência. Relator não, perdão. Fui presidente da Comissão de Transparência no que tange ao dinheiro que veio das chuvas. E fui relator da Comissão de Retomada de Infraestrutura da cidade. E toda essa questão que surgiu em relação à busca e apreensão na época da CPTrans, afastamento e tudo mais, saiu do meu relatório. Saiu do meu relatório. Por que pegou coisa no meu relatório? Por que meu relatório alcançou coisa que estava errada? Porque foi um trabalho bem feito. Você pede tudo, todos os detalhes, pede de forma inteligente. Tem que fazer. Jeito que não dá para fugir. Tem que amarrar de um jeito que não dê para fugir. Só que isso, a pessoa que olha de fora, às vezes ela pensa assim, é só montar um ofício. Não é. Isso existe, dá uma trabalheira fazer isso. Eu gosto, inclusive.
Não dá é voto, tá? Isso eu garanto que não dá. Né? Mas dá trabalho e é muito bom que se vê funcionando, né? Até hoje lá, não vou dizer o nome, mas quando eu citar um ou outro sabe quem é. O pai que foi afastado da CPTrans fala por aí, fala mal de mim na rua, fala mal de... Tinha coisa errada, aconteceu o que aconteceu. Foi só isso, né? Saiu do meu relatório, foi para onde tinha que ir, foi investigado pelas autoridades competentes e deu no que deu, né? Por algum motivo foi inocente, vai provar a sua inocência, né? É isso que vai acontecer. Não é, Entendi. Né? Não é uma questão política, mas é uma questão de fiscalização de trabalho. Afinal, aquilo ali era coisa muito séria. Fiscalização. Sim. É o que eu acho que tem, porque assim, a gente acaba sempre caindo no mesmo eu acabo sempre caindo no mesmo buraco, né? Dependendo de quem eu trago. Porque eu fico imaginando, eu digo, vamos falar do HCC, né? Cara, como é que aquele hospital ainda não fechou? Por que aquele hospital ainda funciona? Por que alguém ainda interna alguém lá? Diante de tudo, porque entenda bem, você está falando... Eu não vou esticar, não, tá? Isso é só para você entender o miolo do que eu estou falando. Porque se eu for esticar, a gente vai ter que fazer mais 3 programas. Porque foram 2 anos de programa só falando do HCC. Então, tipo assim, com tudo que eu mostrei, como é que ainda os vereadores... Ninguém levantou, ninguém foi lá, porque o que eu esperava era que pelo menos alguém levantasse e falasse assim, peraí, deixa eu ir lá ver se essa maluca tem razão. Deixa eu ir lá ver, eu vou lá ver para ver se aquela louca tem razão. Mas... Quantos anos tem isso? Foi agora, foi 19, 20, 21, Aproveita 22... Aproveita pra te pedir o favor, então, de me passar. Eu nunca vi os nada links, disso. Tu tá brincando? Nunca vi. Eu vi o que eu recebo direto pelo WhatsApp. O primeiro foi a primeira live que eu fiz do HCC foi dia 16 de dezembro de 2019. Eu estava fazendo faxina dentro de casa. Eu não trabalhava com nada de denúncia. Eu comecei a receber uma enxurrada de mensagem de pessoas. Eu tenho 2, 3 processos que me processaram de dentro do HCC. De pessoas, de enfermeiras, parentes, familiares que trabalhavam lá dentro. Hoje eu posso dizer que eram enfermeiras, familiares, pessoas que estavam lá dentro e que falavam para mim assim, Luciana, pelo amor de Deus, ajuda a gente. Os pacientes do CTI vão morrer de fome. Acabou a dieta integral. Eles estão há 4 dias sem comer, sem dieta integral. Outros pacientes, acabou o arroz, come feijão. Acabou o feijão, come ovo. Acabou... Só que esses pacientes do CTI, eles não têm outra coisa para comer. Aí, o que eu fiz? Peguei o telefone, falei, primeiro confirmei, falei com um, com outro, porque eu nunca tinha feito denúncia. A base que eu tinha do HCC era que era um hospital ótimo. Por quê? Eu tive 2 tias internadas lá e que foram muito bem tratadas um ano antes, 2 anos antes. E eu nem sabia que tinha trocado de administração. Porque aí começou o bicho a pegar. Porque quando eu comecei a fazer os programas, que eu fui procurada por uma equipe de ex-funcionários para ir começar a fazer os programas, que eu fui munida de documentos, aí eles me deram tudo, eles começaram a dizer que eu estava sendo paga pelo Alexandre Pessurno, porque eu era a favor do Alexandre Pessurno e contra o doutor Marco Paulo, que era o dono do hospital, e o tal do Ricardo Quitete lá, que era o sobrinho da Roseli, que ainda era viva. Eu nem sabia que tinha trocado de... Você pode assistir a minha live, eu te mando o link. Eu ainda falo assim, gente, eu não acredito. Um hospital excelente. Minha tia ficou lá dentro, minhas 2 tias ficaram lá. Só que as minhas 2 tias ficaram lá na época que o tal do Alexandre Pessurno, que eu não conheço, juro pela felicidade dos meus filhos, não preciso jurar, Deus está vendo. E todo mundo dizia que eu era paga por ele, que eu era amante dele. Até amante dele eu fui, filho. Você não está entendendo. Depois que eu vim a saber quem era ele, por um vídeo que ele fez, até do Bernardo Sabrá. Não, Bernardo Rossi. Ele fez um vídeo falando pro Bernardo Sabrá, o Bernardo Rossi não sei o quê. E aí que eu vi quem ele era, porque eu não sabia. Então eu comecei a lutar por uma instituição e a brigar. E aí o pessoal viu que foi resolvendo, porque eu acabei de fazer a live, tinha Polícia Federal, tinha Polícia Civil, não sei quem, foi uma lenha de gente lá. E aí o bicho começou a pegar.
E aí o bicho começou a pegar. Aí depois eu fui procurada, então, por uma equipe de funcionários que tinham sido demitidos por justa causa, mas eles tinham vídeo, tinham foto, tinham conversa. Foi uma forma totalmente arbitrária, né? E aí eu comecei a mostrar isso no programa. Eu aluguei um horário na TV para mostrar isso. Muito revoltante mesmo. Entendeu? Então, tipo assim, foi assim que começou a história do HCC e da denúncia. E eu, vamos voltando, por que eu falei isso tudo? Porque eu não consigo entender como é que pode. Amigo, essas 300 pessoas, 400 pessoas até hoje, elas não receberam seus direitos trabalhistas. As pessoas são demitidas lá assim, ó, vai procurar seus direitos. E ninguém recebe nada. Uhum. E tem esses anos todos e ninguém recebe nada. E tudo bem. Aí fui procurar, mandei os e-mails para o Ministério do Trabalho e procurar uma coisa. A resposta que eu tenho é sempre a mesma. Primeiro procurei o sindicato. Só Jesus, né? Até ameaçada fui. Aí, a resposta do e-mail eu tenho até hoje. A resposta do e-mail do Ministério do Trabalho. Assim, tipo, parece que era uma resposta pronta, que não tinha nada a ver com aquilo que eu estava falando. Então, eu não consigo entender. E era a Petroita, e era o HCC, e o Crazy Park. Como é que essas empresas, elas funcionam de uma maneira tão absurda, com tantas mortes nas costas, com tantas malfeitorias? Existe essa palavra? No âmbito da saúde, existe muita defesa uns dos outros. Uhum. Isso é muito comum no âmbito da saúde. Raramente você vai ver um escândalo. É muito raro, mas são poucos. Acontece um caso aqui, um caso acolá, de um médico acusado de ter causado a morte do paciente. Uhum. Aparece um ou outro mesmo que vira escândalo na TV. Mas é muito raro. Você acha mesmo que são só esses poucos casos? Claro que não. Mas não vai aparecer. Mesmo aconteceu, o médico agrediu a mulher esses dias aí, fiz uma live na minha página, o cara é concursado, tudo bem. Mas okay. não tô falando mal dos médicos, tá? Eu tô dizendo assim, que acontece erro na classe médica como acontece em qualquer outra. A minha, então, é erro o tempo todo, dos advogados. A minha, em relação ao vereador, então, é um esculacho de erro. Então, não é falando de profissão, mas... De profissional. Eles são muito unidos na saúde. É difícil você ver... É difícil dizer que é exatamente um caso específico só de, eu vou fazer porque eu não vou ferrar esse cara aqui porque uma hora eu posso precisar de ajuda dele. Não sei se é exatamente isso, mas o fato é que eles são muito colados, né? Existe uma autodefesa muito grande. Uma cabaninha ali, né? Uma seita ali, né? Exatamente. Por aí, né? Na saúde eles são muito unidos quanto a isso. Então, é difícil dar problema, sabe? Mas nós temos uma luz no fim do túnel. Temos. É algo que o Ministério Público tem que alcançar, né? Tem, né? Até porque você está falando de direito trabalhista, você está falando da Constituição Federal em nível em legislação federal. E eu falei para eles, até hoje eu recebo, eu fiquei um pouco, vamos dizer assim, decepcionada, né? Com tudo que aconteceu, com a falta de justiça. Por quê? Porque o meu programa, ao contrário do que diziam, eu não tinha nenhum suporte. Nenhum. Nem jurídico, nem financeiro, nenhum. Eu simplesmente peguei a minha carinha, meti o meu peito e falei, não, eu vou ajudar. E fui. E nessa brincadeira, quem tem... é quem manda, né? Então, no final das contas, eu não vou dizer para você que eu me senti prejudicada, porque... Aí depois dos detalhes eu te falo, não é dizer que eu me senti prejudicada, mas eu me senti decepcionada. E eu sempre disse para eles, se eu não conseguir no município, eu vou para o estado. Se eu não conseguir no estado, eu vou para o federal. Mas eu vou ajudar vocês. Entendeu? Porque não é possível que fiquem mais de 300 funcionários sem receber e tudo bem. Porque assim, tipo, eles mandam embora, aí contratam outros, aí quando aquele chegam, manda embora de novo sem pagar nada, contratam outros e tudo bem. Sim. É assim que funciona. É algo que tem que ser visto com muito detalhe, né? Sim, milimetricamente. Milimetricamente. Suas considerações finais, o que você quer dizer, como é que você quer terminar esse programa, porque eu aprendi demais aqui do lado de cá. Prazer estar aqui, Luciano. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado por toda a receptividade. Olha, o principal é deixar aqui página no Instagram,
Facebook, que é tudo Octávio Sampaio, né? Meu nome tem um C mudo, Octávio Sampaio. E o canal de denúncias, né? O WhatsApp do mandato, ele fica lá disponível. E ele fica... Fica disponível na sua página? Não, o número do WhatsApp, tá no meu Facebook, tá na página com certeza. No Instagram não tá. Eu vou colocar essa semana. Não, na verdade, no meu Instagram, link na bio. Quando você clica no link na bio, você clica no botão de falar comigo, ele vai direto. Não, beleza. Então, vai direto pro WhatsApp. Então o link tá na bio. Mas pra quem não usa o Instagram, só jogar lá. O número é 988438558. Por ali é muito bom. O WhatsApp ajuda muito no trabalho. Porque a pessoa pode... Eu vou colocar na descrição. Perfeito, obrigado. Porque a pessoa pode reduzir a denúncia, a pessoa pode redigir a denúncia, mandar as fotos do problema, vídeo. O WhatsApp ajuda muito com isso. Muito. Então tá lá como um canal de denúncias para o mandato atuar, porque a gente agradece muito, viu, quando vocês mandam denúncia, ajuda muito no trabalho, é fundamental. Então, basicamente isso, dizer que estou à disposição e a gente está conseguindo fazer um trabalho muito bom, graças a mas Deus. Que esse ano, daqui para frente, eu espero muito mais, porque a gente tem um governo novo. Eu torço muito para que o trabalho possa ser cada vez mais bem alinhado e cada vez produzir mais, alcançar mais eficiência na cidade, porque agora a gente enxerga pelo menos uma possibilidade de diálogo, né? Que não existia antes. Então é isso, e que Deus abençoe todos nós e a cidade de Petrópolis, porque a gente precisa muito da proteção de Deus. Precisa. Porque depois de tanto tempo, do jeito que a cidade ficou largada, agora é o momento do resgate, e que se não acontecer o devido resgate, ele fica desacreditado. É isso. Muito obrigado, Luciano. Eu te agradeço muito. Olha, eu vou te falar que eu gostei demais da sua presença, porque eu fiquei aprendendo aqui. Você falando, eu aqui, aprendendo, prestando atenção no que você estava falando. Eu não vou esquecer. E isso é muito bom para quem é cidadão. E inclusive, eu aconselho aos cidadãos que façam isso, que prestem atenção, que não falem sem ter certeza, sem primeiro estudar, sem primeiro ler, e procurar saber se é aquilo mesmo, porque assim a gente consegue somar com vocês, né? Para a gente poder chegar em algum lugar. Muito obrigada. Eu quero te parabenizar pela pessoa que você é e pelo trabalho que você vem fazendo. Obrigado, né? Eu fico muito feliz de ter mais uma pessoa. Eu não posso falar muito mais do que isso, mas vamos lá. De ter uma pessoa que me representa lá no plenário, na nossa cidade. Muito obrigada. Muito obrigado, Luciana. Conta com a gente. Até o próximo programa.